Ao vivo agora, às 5 horas e 29 minutos. A apuração começou instantes depois, então, do início do fim da votação. As urnas foram encaminhadas, então, ao cartório eleitoral no bairro dos Estados Unidos, em Uberaba, aonde imediatamente após começou, então, o processamento dos dados, aonde vai trazer em instantes aí, então, o resultado do segundo turno das eleições em Uberaba. Lembrando você, apenas 2 candidatos, então, nessa segunda etapa das eleições, disputam aí quem vai comandar a cidade de Uberaba nos próximos 4 anos. Elisa Araújo, do Solidariedade, ou Tony Carlos, do PTB. A gente está ao vivo também no cartório eleitoral, onde acompanhamos, nesse momento, toda a apuração. Eduardo Marins está comigo. Boa tarde para você, Eduardo. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão assistindo, um bom domingo a todos. Bom, o segundo turno das eleições aqui em Uberaba foi bastante tranquilo e esta avaliação é tanto da Polícia Militar, que acompanhou a segurança na cidade, como também da Justiça Eleitoral. As eleições já se encerraram, às 5 da tarde e a primeira mídia já chegou por aqui, foi por volta das 5h15 da tarde, E outras mídias, outras informações também estão chegando a todo momento aqui no cartório. Nós conversamos com a Polícia Militar poucos minutos atrás. Vamos ver como é que foi o balanço, então, segundo o major aqui da Companhia de Uberaba. Vamos assistir. Primeiramente, a Polícia Militar, mais uma vez, à frente do pleito eleitoral. E nós estamos executando policiamento de qualidade no segundo turno das eleições em Uberaba. E começou logo cedo, com a escolta e distribuição das urnas, e agora com o policiamento ostensivo em todos os locais de votação. E outro detalhe também, tivemos pouquíssimos acionamentos, foram só 6, sendo 4 de denúncia de venda de bebida alcoólica e 2 de boca de urna. Mas no local não se constatou. O planejamento atendeu a expectativa, tanto pelo baixo número de ocorrências, de denúncias, todos os locais de votação com policiamento, inclusive com reforço no policiamento ordinário e policiamento preventivo. Bom, nós ouvimos então aí a depoimento, entrevista do Major Vanderlan, e eu tenho aqui a descrição então. Nós não tivemos a princípio ocorrências registradas, mas tivemos 6 chamados aí da Polícia Militar. 4 foram relacionados a bebidas alcoólicas, à venda das bebidas, já que é expressamente proibido vender das 6 da manhã até as 6 da tarde nesse dia de eleições. Tivemos um registro de boca de urna e também um registro de compra de voto. Lembrando que foram chamados da Polícia Militar. A Polícia Militar foi até todos esses locais, mas não conseguiu registrar o flagrante. Dessas ocorrências, nós tivemos uma na Saldanha Marinho, que foi uma denúncia de que teriam pessoas aglomeradas consumindo bebida alcoólica, uma no Jardim Alvorada, com a suspeita de compras de votos ali, homens que estariam fazendo ali a compra e oferecendo R$50 para votar em um determinado candidato. Tivemos no Morada do Sol, venda de bebidas alcoólicas também, no Pacaembu, vendas de bebidas num bar. No Abadia, teve um vereador aqui da cidade que, segundo a denúncia, estaria fazendo aí a boca de urna. E a última ocorrência foi na Avenida Bandeirantes, que foi uma ocorrência também de vendas de bebidas alcoólicas. No geral, então, foram chamados, não tivemos, em si, não tivemos o registro destas ocorrências, Foi um segundo turno bastante tranquilo, segundo a Justiça Eleitoral. Então, por isso, nós vamos conversar agora com o juiz eleitoral, Fabiano Veronese, que está aqui conosco, participando desse programa especial. Doutor, muito boa tarde, Qual que é essa avaliação? A gente percebe que o movimento é grande, estão chegando ali as mídias, mas tudo correndo dentro do normal, Claro. Boa tarde, Eduardo. Nós tivemos um bom número de comparecimento, tanto de eleitores como de mesários. Nós notamos, inclusive, em algumas sessões que eu visitei, eleitores que não haviam votado no primeiro turno compareceram para votar agora no segundo turno. Nós tivemos apenas 3 urnas, a necessidade de substituição de 3 urnas, mas isso ocorreu de uma forma bastante breve, sem nenhum problema, nada que comprometesse a votação. Agora nós temos, você mesmo
falou, começando a receber as mídias, né? Estamos dentro do nosso processo logístico aqui, nós fizemos uma separação maior entre as zonas, justamente preocupados com o distanciamento social, e vamos começar na sequência o envio dos dados e aguardamos em breve poder ter o resultado. É evidente, são menos dados dessa vez, porque nós temos apenas 4 cidades em Minas e esperamos poder, com isso, ter totalização em breve. No primeiro turno, nós tivemos, lógico, muitas informações para serem computadas e tivemos aí o atraso para computar os resultados, os votos. A expectativa desta vez é que tudo ocorra mais rápido, como o senhor mesmo já adiantou, pelo número menor, né, de cidades participando no Brasil, e a Justiça Eleitoral também fez uns ajustes para não ter problema, né? Sim, nós no primeiro turno tivemos, além de tudo, não tivemos a necessidade da recuperação de dados em nenhuma urna. Tudo correu de acordo com o planejado. Portanto, agora, são menos dados para ser enviado. E não havendo a necessidade da recuperação de dados, acredito que em breve conseguiremos ter o resultado. Só para quem está assistindo poder entender um pouquinho mais a logística, como é que é? A gente viu, está chegando mais uma senhora, vai passar ao fundo aqui, traz essa mídia, vai até o fundo ali, como é que é esse processo? É feita a separação de todo o material, caderno, boletim de urna, zerésima, né, conferido pela junta, na sequência encaminhado para a mídia para fazer a transmissão para o TSE. Certo, doutor, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Se precisar, a gente volta de novo com o senhor. A gente segue acompanhando, então, essas informações. Como o doutor Veronese comentou, né, apenas 3 urnas tiveram problemas, precisaram ser substituídas, cada uma de uma zona, mas, num geral, segundo turno aqui em Uberaba, bastante tranquilo. E aproveito para trazer agora informações exclusivas, né, do TSE, né, já tem os primeiros resultados aí, as primeiras informações. Em primeiro lugar, já aparece Elisa Araújo com 62,68% e foram computados aí para ela 1.567 votos. Tony Carlos em seguida, segundo lugar, com 37,32%. Essas são as primeiras informações do site da Justiça Eleitoral. A gente segue acompanhando aqui, passando também um panorama, né? A gente teve uma ocorrência com um mesário que passou mal aqui em Uberaba, ele teve parada cardiorrespiratória, foi atendido pelo SAMU, mas segundo aqui o cartório, ele passa bem. Infelizmente teve aí essa situação, esse incidente, mas do resto ocorreu tudo bem. A gente segue aqui no cartório, um movimento grande agora, as mídias chegando para aqui e as primeiras informações em relação aos candidatos Elisa Araújo e Tony Carlos já começam a ser computadas no site da Justiça Eleitoral. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouco você volta em instantes ao vivo aqui no programa Band Eleições, nesse domingo, trazendo em primeira mão o resultado do segundo turno na cidade de Uberaba. Vamos rever então os números, esses são os primeiros números, a primeira parcial do Tribunal Superior Eleitoral, trazendo apenas 1,83% das sessões totalizadas. Você vê aí quanto de votos nominais representa, no caso de Elisa Araújo, 1.567 votos. Tony Carlos, 933 votos. Percentual do total apurado, então, Elisa Araújo, do Solidariedade, na frente, nesse momento, com 62,68%, e Tony Carlos, 37,32%. Como foi dito aí na entrevista do juiz eleitoral, a previsão é que a apuração seja muito rápida, não só em Uberaba, mas em todo o Brasil. Minas Gerais, dos 853 municípios mineiros, apenas 4 aí estão tendo o segundo turno nesse domingo. Então vamos a Uberaba acompanhar como foi a votação dos 2 candidatos logo pela manhã. Veja. O candidato Tony Carlos, do PTB, votou nessa escola no bairro São Benedito. Ele recebeu carinho de apoiadores e estava confiante na vitória. A minha expectativa é das melhores. Eu tenho percebido que as pessoas, o eleitor tem estado esperançoso e eu disse por onde andei que eu estava preparado. Uberaba é uma grande cidade brasileira e eu estou confiante de que a minha experiência política, ela dará resultado positivo. Já a candidata pelo partido Solidariedade, Elisa Araújo, votou um pouco mais tarde nesse colégio no bairro Mercês. Ela chegou acompanhada do marido e do filho e também recebeu apoio dos eleitores. Expectativa de vencer, é claro, nós fizemos a nossa parte, trabalhamos muito
olho no olho, contato direto com o eleitor, conquistando voto a voto. Trabalhamos, fizemos a nossa parte, agora o eleitor vai dar resposta nas urnas. Os dois candidatos nunca exerceram cargo de prefeito ou prefeita. Elisa Araújo tem 38 anos, é arquiteta e foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação Industrial do Estado de Minas Gerais. Já o jornalista Tony Carlos tem 56 anos, foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Uberaba e deputado estadual por 2 mandatos. Os dois dizem estarem preparados para assumir a responsabilidade de governar Uberaba nos próximos 4 anos. Muita responsabilidade com o dinheiro público, ética e transparência. Assim que a gente vai governar, se assim o eleitor decidir. Saúde em primeiro lugar. Claro, nós vamos lutar muito também pela educação e para trazer geração de emprego e renda. Eu quero uma cidade progressista, desde a área da educação, da saúde, da segurança, bem como do desenvolvimento, que a gente vai procurar trabalhar para trazer empresas e gerar emprego para esta cidade que eu considero uma metrópole regional. Então você viu aí como é que foi essa manhã de votação dos dois candidatos na cidade de Uberaba. Lembrando que ontem foi o último dia de campanha, todos dois foram às ruas, fizeram bandeiraço, adesivaço aí pelas ruas de Uberaba, região central, né? E hoje se concentraram na votação logo pela manhã, Elisa um pouco mais cedo, o Tony Carlos um pouco mais tarde, falando com a nossa equipe. Nesse momento, os dois candidatos aí, então acompanham a apuração do voto e já estão preparados aí, então, para se manifestarem a partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral concluir a apuração. Vamos voltar aos números então, você que está chegando agora aqui na tela da Band Triângulo. Esses são os números, a primeira parcial do Tribunal Superior Eleitoral, né? Segundo o TSE, a Elisa Araújo, candidata do Solidariedade, tem 62,68% dos votos. Essa é a primeira parcial. Tony Carlos, do PTB, você vê aí 37,32% dos votos. Lembrando a você, amigo telespectador aqui da Band, que a apuração começou imediatamente após as 17 horas, às 5 horas da tarde, quando foi encerrada a votação. Tem essa contabilização dos votos e então essa atualização pelo site do Tribunal Superior Eleitoral é automática. Já estamos caminhando aí para 5 horas e 41 minutos. Então, na próxima atualização, teremos números mais consistentes. Vamos dar uma rápida passada nas outras cidades mineiras, então, aonde tem segundo turno também. Como eu disse para você, dos 853 municípios, além de Uberaba, apenas 4 cidades. Temos Governador Valadares, um pouquinho mais adiantado, 2,37% das sessões totalizadas. André Merlo, do PSDB, com 58,53% dos votos. Dr. Luciano, do PSC, 41,47%. Vamos à próxima cidade mineira, onde temos então o segundo turno, até para a gente fazer um comparativo da evolução dessa apuração, né? Lembrando você, olha só, vamos primeiro conferir os números de contagem um pouco ainda mais tímida a totalização, nem 0,5% das sessões que foram apuradas. Marília, do PT, 50%, e Felipe Saliba, do DEM, também 50%. Olha só que coincidência os números. Vamos à próxima cidade mineira, então, para a gente fechar o circuito desse segundo turno aqui em nosso estado. Você vai comparar os números do Tribunal Superior Eleitoral, Juiz de Fora. Então, agora, olha, acompanhamos a atualização em tempo real. Você viu aí, Juiz de Fora, 3,3% das sessões totalizadas. Margarida Salomão, do PT, 50,43%. Wilson Rezato, 49,57%. Disputa acirrada, diferença mínima de votos, né? Então, nessa que você acompanhou aqui, Uberaba seria a segunda cidade mineira aí, na quantidade de votos apurados. A diferença mais considerável entre todas as cidades mineiras, onde acontece o segundo turno das eleições 2020. Vamos acompanhar então como foi o andamento da votação, como as pessoas, os eleitores se comportaram logo no comecinho da manhã, aonde o início da votação foi às 7 horas. Veja. Uma enorme fila se formou antes mesmo desse colégio eleitoral ser aberto no bairro Boa Vista, em Uberaba. Todas as medidas de prevenção e combate ao Covid-19 foram adotadas, além da distribuição de álcool em gel para os eleitores na porta.
Os idosos que tinham prioridade na votação chegaram cedo. Orlando Borges tem 94 anos e, mesmo com a pandemia, fez questão de exercer o voto. Os candidatos são regulares, né? A gente não... Porque toda a vida é o seguinte, as promessas são imensas, né? Faz promessas de coisa que é impossível realizar. Então, a gente tem que aguardar. E teve quem foi votar e não conseguiu, como o encarregado de manutenção Wagner Vieira. Na primeira eleição eu estava em São Paulo a trabalho, né? Então não tive aqui na eleição para votar. E agora no segundo turno eu vim para votar e não estava na sessão que eu costumo votar o meu nome. Aí fui consultar alguns especialistas aqui da área envolvido na eleição. Consultaram e me disseram que o título está cancelado. Está cancelado porque não foi feita a biometria, que tinha que ter feito a biometria. Por uma falha minha, né, a gente não vai poder estar colaborando aí com a sociedade e dar um voto certo nessa eleição. Diferente das eleições do primeiro turno em Uberaba, a maioria das portas dos colégios eleitorais estão limpas e sem santinhos de candidatos. Mais de 225 mil uberabenses estão aptos a comparecerem às urnas hoje. A expectativa é que a evasão seja menor do que os 60 mil eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno. Independente do resultado das eleições, a população já escolheu quais são as prioridades. Olhar mais pelas escolas, né, as creches e também cuidar um pouquinho, né, que está muita violência, né? Organizar mais isso aí. Eu acho que eu espero, assim, especialmente honestidade, né? Honestidade com o povo, fazer o que pode dentro das limitações, que a gente sabe também que são muitas, mas especialmente ser honesto com a cidade, com o povo. Eu, como uma criança pequena, hoje eu penso muito em educação e saúde. Eu acho que, principalmente educação, que é a base de tudo. Que melhore, por exemplo, as famílias de trabalho. Eu que tenho filhos jovens dentro de casa, com a maior dificuldade de trabalho, não tem trabalho. A cidade tem como, né, os políticos fazer o que necessita, só que não fizeram até hoje. Está na mão de 4, 5 pessoas, já tem mais de 50 anos. Tem que haver uma modificação nessa política de Uberaba. Nessa escola, 2 mesários faltaram. Nós tivemos muito poucas faltas, tá? Nós tivemos só 2 mesários que não chegaram e aí já foram substituídos. Já nesse colégio, no bairro Santa Maria, esse mesário de 42 anos teve uma convulsão e parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava e ficou cerca de 18 minutos parado. A vítima foi socorrida por equipes do SAMU e levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nos meios policiais, as viaturas fizeram verificações de algumas denúncias. Lei seca, foram 3 denúncias de lei seca e uma de boca de urna, mas no local não se constatou. Está aí então a movimentação durante todo o dia de votação na cidade de Uberaba, mas vamos com números atualizados então pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eduardo Marins ao vivo, direto do cartório eleitoral de Uberaba, também está acompanhando, mas eu antecipo para você que números do Tribunal Superior Eleitoral, olha só, 11,59% das sessões totalizadas, isso parcial de 5 horas e 40 minutos, a exatos 7 minutos. Você vê então Elisa Araújo do Solidariedade com 66,15% dos votos apurados até o momento, total de 11.516, e Tony Carlos do PTB com 33,85% dos votos. Votos nominais, então 5.893 votos. Eduardo Marins, posicionado na Justiça Eleitoral de Uberaba, daqui a pouco ele vem então trazendo toda essa movimentação e o desenrolar, aí pode voltar aqui para mim, trazendo o desenrolar dessa apuração. Lembrando você que no primeiro turno, em função de problemas aí no site do Tribunal Superior Eleitoral, a apuração demorou e muito em todo o país. Agora, diferentemente desse primeiro turno, a Justiça Eleitoral garante que, no máximo em 1 hora, as principais cidades aí do Brasil já podem conhecer os novos prefeitos eleitos. Lembrando você que são 57 cidades em todo o Brasil que participam desse segundo turno. Vamos acompanhar um pouquinho então o perfil dos eleitores aí que voltaram às urnas nesse domingo, dia 29. Você vê na tela, olha só o perfil das cidades aqui, da cidade de Uberaba.
Uberaba hoje, então, segundo o último censo, 337.092 habitantes, eleitores aptos à votação, 225.412. Total de mulheres, maioria, 54,1%, homens, 45,9%. São dados aí, então, da própria Justiça Eleitoral, trazendo esse panorama, trazendo esse perfil. Vamos à cidade de Contagem, então, mais uma das 4 mineiras, onde temos o segundo turno. Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, com 668.946 habitantes, eleitores aptos 427.575, mulheres também, maioria aí no eleitorado, com 54,27%. Homens, 45,73%. Você vê os dois candidatos aí que concorrem ao segundo turno também, repetindo o cenário de Uberaba, Marília Campos, do PT, e Felipe Saliba, do DEM. Vamos então a Valadares, governador Valadares, 281.046 habitantes, de acordo com o último censo, eleitores aptos a irem às urnas, 213.886, mulheres, maioria, 54,4%, homens, 45,6%. Candidatos ao segundo turno na cidade de Governador Valadares são 2 homens, André Merlo, do PSDB, e Dr. Luciano, do PSC. Vamos então à 4ª cidade mineira, onde temos o segundo turno nesse domingo, Juiz de Fora, 573.285 habitantes. Eleitores aptos, 410.339, mulheres, maioria, 54,55%, homens, 45,45%. Também temos uma mulher na disputa, a Prefeitura de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, e o Wilson Rezato, do PSB. Esse, então, o perfil dos eleitores mineiros que foram às urnas nesse domingo, dia 29, para escolher futura prefeita ou futuro prefeito. Por favor, mais uma passadinha, então, nos números, na totalização do Tribunal Superior Eleitoral, trazendo aí a apuração até esse momento na nossa cidade de Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro. A última atualização, 5 horas e 40 minutos, agora são 5 horas e 51 minutos. Temos aí pouco mais de 11% das sessões totalizadas, aonde Elisa Araújo, do Solidariedade, segue na frente com 66,15% dos votos e Tony Carlos, do PTB, com 33,85% dos votos. Essa é a segunda parcial, depois do início da votação, do início da apuração. A votação foi encerrada às 5 da tarde, depois deslocados aí as mídias com os votos até a Justiça Eleitoral, cartório eleitoral na cidade de Uberaba, no bairro dos Estados Unidos, e então vem sendo processados os votos. Na próxima atualização poderemos ter números consideráveis aí devido ao tempo, a extensão do horário e também do trabalho que é feito na Justiça Eleitoral. Olha só, a Elisa Araújo está acompanhando a apuração no Comitê 77, Avenida Leopoldino de Oliveira. O candidato Tony Carlos não divulgou o local onde acompanha a apuração, está acompanhado de amigos e familiares. Então você segue com a cobertura completa aqui das apurações das eleições 2020 na Band Triângulo. Vamos ver aqui, nós temos também, olha só, uma reportagem falando aí do novo cenário na Câmara Municipal de Uberaba. Os vereadores, evidentemente, definidos no primeiro turno, aonde tivemos essa nova formação com quase que uma renovação de 50%. Estou sendo acionado direto do cartório eleitoral com o Eduardo Marins, onde temos informações ao vivo. Eduardo, por favor, com você. Vamos lá então, Ricardo. Mais uma vez, boa tarde para todos que estão assistindo a gente aqui nesse programa especial, Band Eleições. Vou mostrar para vocês agora como que está o auditório do cartório eleitoral aqui de Uberaba. Olha só, bastante cheio. Essas pessoas que a gente vê aqui, elas são as pessoas voluntárias, mesários e também os coordenadores de sessão que estão trazendo aí os materiais, as mídias, são os pendrives que vão ser lidos, em todas as máquinas aqui do cartório para computar os votos, A gente segue acompanhando
acompanhando por aqui, a expectativa é grande, né? No primeiro turno, nós tivemos aí 165.362 eleitores que foram às urnas. 60 mil pessoas deixaram de votar no primeiro turno. Então, a expectativa é grande para saber se esse número vai ser maior ou menor, né? Será que mais pessoas foram às urnas, menos pessoas foram às urnas? A gente segue acompanhando por aqui, o pessoal trazendo toda essa documentação, que são as atas também de cada sala, de cada setor de votação. Aqui em Uberaba são cerca de 90 locais de votação e mais de 750 urnas. Então, bastante urnas para serem computadas. A gente segue acompanhando por aqui o aplicativo, o site do Tribunal Superior Eleitoral ainda não foi atualizado. Por enquanto, só 11,59% das urnas foram totalizadas, o que traz aí Elisa Araújo em primeiro, com 62,65% dos votos, e Tony Carlos com 37,45% dos votos. Em relação às ocorrências, tivemos 3 urnas que apresentaram problemas durante essas 10 horas de eleições e as 3 precisaram ser substituídas. Um mesário, infelizmente, passou mal durante aí o trabalho, né, voluntário. Ele foi atendido pelo SAMU, levado para o Hospital Escola, mas neste momento passa bem. Fora isso, não tivemos nenhuma ocorrência de gravidade, né? A Polícia Militar, só atendeu 6 aí chamados que acabaram não virando flagrantes em relação à boca de urna, compra de votos e também a venda de bebidas alcoólicas, que a gente reforça, é proibido, né, até às 6 da tarde. Daqui a pouquinho temos mais 5 minutos em que os comerciantes não podem comercializar as bebidas alcoólicas. A gente segue acompanhando por aqui, o movimento é grande, muitas pessoas chegando com os materiais, a gente vê ali no fundo, pessoal trabalhando sem parar mesmo, e a expectativa hoje é que o resultado ele chegue, né, um pouco antes, como o primeiro turno, já que no primeiro turno a gente teve problemas aí no sistema da Justiça Eleitoral. Hoje já dá para perceber que o sistema está funcionando e a gente já tem aí, olha só, acabou de atualizar, 24,70% das urnas contabilizadas. Elisa Araújo com 22.962 votos em primeiro lugar, 62,65% dos votos, e o Tony Carlos com 37,45% aí em segundo lugar. A gente segue acompanhando daqui, viu, Ricardo? Qualquer coisa eu te chamo por aí. Obrigado, Eduardo Marins, ao vivo então do cartório eleitoral de Uberaba, no bairro dos Estados Unidos, mostrando toda essa movimentação. E a última atualização aí do site do Tribunal Superior Eleitoral seria a terceira parcial até esse momento. Você vê aí números de 5 horas e 50 minutos. Então, Elisa Araújo do Solidariedade segue na frente com 62,55% dos votos, né? Votos aí nominais 22.962. Tony Carlos do PTB 37,45% dos votos. Total de 13.748 votos. Isso representa, então, 1/4, praticamente, das urnas das sessões totalizadas na cidade de Uberaba. Os números mais recentes você acompanhando aqui na Band Triângulo. Lembrando, você que no primeiro turno, Elisa Araújo teve 36,25% dos votos e Tony Carlos 24,99% dos votos. Isso números do primeiro turno, tá? Aonde aí estão habilitados para votar em Uberaba, 225.412 eleitores. Foram mais... Me volta, por favor, imagens, então, lá da Justiça Eleitoral, onde a gente vê essa movimentação. Daqui a pouquinho eu retorno ao vivo para você também. Nós preparamos uma reportagem falando da nova composição da Câmara Municipal, que eu já trago para você em instantes. Mas, por favor, então, para você, amigo que está chegando agora aqui na Band Triângulo, estamos ao vivo para todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do Estado, fazendo o acompanhamento das eleições no segundo turno na cidade de Uberaba. Lembrando a você também que estamos ao vivo no YouTube da Band, onde você pode estar acompanhando o nosso programa. Mais uma vez, então, a parcial dos números na cidade de Uberaba, essa terceira parcial, praticamente 25% dos votos totalizados, seria 1/4 aí, então, da eleição, e Elisa Araújo segue na frente com 62%, quase 63% dos votos, e Tony Carlos com 37,45% dos votos. Foram mais de 200 locais de votação, distribuídos em 3 zonas eleitorais em toda a Uberaba. Foram convocados aí 3.900 mesários, e você viu, inclusive, na reportagem, um dos mesários que passou mal durante o início dos trabalhos ali, precisou de um atendimento especial do SAMU, do Corpo de Bombeiros e todos os socorristas. A informação é que esse mesário passa bem e segue em observação. Vamos então acompanhar essa nova formação da Câmara Municipal na cidade de Uberaba. Temos uma reportagem para você, confira.
Ela foi a segunda mulher com mais votos nas eleições para vereador deste ano. Rochelle, do Partido Progressista, promete uma gestão valorizando as mulheres, a juventude e principalmente a educação. Primeira coisa que eu pretendo fazer é aproximar as pessoas da política. Elas têm que entender que a política é o meio de transformação da cidade. Então a gente precisa aproximar as pessoas, explicar para elas, trabalhar com educação política, com transparência, para que elas sejam protagonistas também das mudanças da cidade. Professora e servidora pública municipal, ela conta que o interesse por política vem desde a adolescência, quando já participava de discussões importantes na cidade. Além de Rochelle, outras 3 mulheres foram eleitas. Lu Fachinelli, do PSL, que recebeu o maior número de votos entre elas, Alessandra, do Abrigo dos Anjos, do Podemos, e Denise da Supra, que foi reeleita. Em janeiro, os 21 vereadores eleitos vão assumir os gabinetes aqui na Câmara Municipal. A nova equipe de parlamentares é considerada uma mudança para o Legislativo, já que apenas 6 vereadores conseguiram se reeleger. A Câmara dos Vereadores, que foi eleita, ela traz muitas novidades e penso eu que elas têm grande potencial de ser positivas. Quando aumentou o cenário de vereadores para 21, com essas 7 cadeiras a mais que surgiram, não foram escolhidos os mesmos, mas novos nomes que trazem esperança, né? Os nomes conhecidos já dentro da política, sabemos o que esperar deles, então se busca-se novos nomes. Essa é a nova composição da Câmara Municipal de Uberaba. Você acompanha a apuração nacional, voltamos em instantes.